Olá, Renan. Aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E4. Ao abrir o seu arquivo, recebi a mensagem que ele contém links dinâmicos. Provavelmente isso aqui é a Hammock que você fez, então clicando em sim, estou mantendo esses links dinâmicos. No exercício E4, nós temos basicamente um modo para verificar, que é o modo 85. Isso basicamente porque na verdade ele é um modo combinado. Então na parte de cima você inseriu 85 asterisco e embaixo o test name form. Se você reparar, ele é um modo bastante parecido com o 45 que nós fizemos no exercício anterior. Na parte de cima um modo do tipo task sheet, embaixo o test name form, certo? Então essa parte de baixo, que nós já vimos anteriormente, você selecionou aqui a aba Notes. Então, como isso nós já vimos, eu vou tirar aqui. Qualquer dúvida você pode entrar em contato. Vou falar um pouco mais dos elementos da tabela desse modo. Para isso, eu vou vir aqui em View, Table, More Tables, analisando a 85, editando, eu vou ver o conteúdo dessa tabela que você inseriu. Antes disso, anote, por favor, o primeiro número da sua sequência numérica, que é o número 61. Esse aqui. Bom, então vamos lá. ID, Indicators, WBS, Name, Type, Deadline. Deadline é mais para baixo, mas não tem problema. Duration, Work, Resource Name, Start, Finish, Constraint Type, Constraint Date, Task Calendar e Linked Fields. A ordem não importa muito, tá tudo aqui. Ok, aparecendo no menu com o nome certo. Então, fechando aqui, falar um pouco sobre os elementos dessa tabela. Bom, nós temos no ID e no Information, no WBS o nome, coisas que nós já vimos, né? Aqui agora no Indicators, está vendo uma nova representação gráfica de alguma coisa, certo? Nesse caso aqui, você alocou um calendário a mais, um calendário específico, melhor dizendo, a todas as linhas do projeto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aqui, WBS Code, nós também já vimos. Projects, WBS. Você pode definir o código, renumerar, certo? Para consertar uma possível falha. Bom, em tipo da tarefa, também foi informação de aulas passadas. Aqui você informa qual elemento da fórmula duração vezes quantidade de recursos igual a trabalho, certo? Qual desses elementos dessa equação fica fixo? E a partir daqui é que nós temos coisas novas. A tabela de recursos nós pedimos para você inserir, mas realmente é para ficar vazia, nós não pedimos para você preenchê-la. Então, isso mesmo. Trabalho, por isso, vai ficar vazio, já que não tem recurso, gente trabalhando. 0 vezes a duração é igual a 0 de trabalho. O único elemento dessa coluna onde você poderia ter algum valor diferente de 0 é aqui nessas linhas que tem Fixed Work. Se o trabalho é fixo e se você está usando o elemento trabalho, valor, né, das horas de trabalho, para ser a base do planejamento dessas linhas no caso, você poderia incluir já aqui o trabalho que será realizado, certo? Bem, aqui em duração, você inclui a duração das atividades somente, né? Você pega agendar, fazer, definir, começa a inserir durações para essas coisas e assim começa a receber a duração dos pacotes de trabalho, dos produtos e do projeto como um todo. A gente pode ver aqui, nós temos 100 dias. Repare que todos os marcos eles possuem duração zero, e assim deve ser. Inclusive, é uma forma de você transformar uma linha em marco. Se eu criar aqui um marco, sei que deve ter alguma restrição. Vou continuar. Você incluir uma linha, você quer transformar ela em marco, você pode pegar a duração
e zerar. Caso você venha aqui no Task Information, você vai inclusive ver que ele foi marcado como marco, certo? Então é a mesma coisa marcar aqui ou ali. Uma coisa errada que o Project deixa é, por exemplo, 10 dias e continuar marcado como se fosse um marco. Aqui eu posso marcar, forçar isso e ele deixa, certo? Deixa eu deletar isso aqui. Pronto. Esse ponto de interrogação que você encontra em alguns elementos, ele é o campo estimated. Aqui, ó. Do lado da duração nós temos estimated. É claro que tudo no projeto é estimado, né? Nada, a não ser depois no controle você inserir o que realmente aconteceu. Mas no caso desse campo estimated, nós não queremos fazer uso dele. Ele é basicamente usado para quando você ainda não tem a certeza nem da estimativa que você está incluindo, né? Então nós queremos tirar ele de todo o projeto. Provavelmente, deixa eu ver, provavelmente você incluiu a data planejada, a duração planejada de todos os elementos, mas o link dinâmico, quando você monta a Hammock, ela vem automaticamente criando... Não foi isso. Bom, acontece. Criando com a duração dela aquele campo marcado. Eu posso fazer isso aqui, vir em Task Information, aqui, Advanced, e tirar o campo Estimated e ele sai de todo mundo, certo? Levando em consideração, é claro, que a sua duração foi criada de forma consciente, de forma correta para todos os elementos. O que era um dia é realmente um dia. Já que eu comentei sobre a Hammock, vamos dar uma olhada nela aqui. Vou procurar todos os elementos do seu projeto que possuem links dinâmicos, aqui com autofiltro. Então vou colocar aqui sim. Só tem aquele mesmo. Então posso tirar. Sim, ele está aqui. Eu posso ver que no início e no fim você incluiu links dinâmicos. Se eu der um duplo clique, eu posso ver isso por um triângulo cinza que fica aqui na base inferior direita da célula. Então, se eu der um duplo clique em cima desse campo onde eu sei que tem um link dinâmico, ele me leva até o elemento que está mandando nele, que está linkado a ele. Então, eu sei que quem manda no início, quem está linkado ao início dessa atividade, é realizar exames de saúde. E quem está linkado ao fim é fazer a mala. Então, a duração dessa atividade vai se estender desde o início de realizar exames de saúde até o fim de fazer a mala. Você está querendo dizer com isso que, enquanto você realiza exames de saúde, enquanto você faz a mala, você vai comprar roupas adequadas. Não sei se foi bem isso que você quis dizer, não sei se foi bem isso que você entendeu como sendo a Hammock. A construção dela, basicamente, está certo, né? Você não incluiu ela como sendo Fixed Duration, sim Fixed Unit. Caso fosse Fixed Duration, ele ia perder justamente essa elasticidade que a Hammock tem, né? No sentido de, caso você mude uma dessas datas, como elas estão atreladas, como elas estão relacionadas aqui, a outra mudaria também. Mas, bem, foi criado corretamente. Então, falamos de tipo de tarefa. Data limite. Nós temos aqui no deadline e nas restrições uma forma de alterar o andamento normal do projeto em termos de cronograma, do que é ou não é crítico, mas de formas bem distintas. Você vai ver na data limite uma data que você vai incluir aqui um deadline, uma data que você vai incluir dizendo que essa linha do projeto pode ser o projeto como um todo, um produto, ou mesmo uma atividade, ou um marco, certo? Qualquer elemento do seu, aqui do project, não pode passar dessa data no cronograma. Então, nós temos para término dessa atividade dia 13 de outubro. Então, se eu incluir aqui dia 13 de outubro,
13/10/2010. Nós temos um deadline em cima da data de término. Se por algum motivo essa duração aumentar e essa data aqui for ultrapassada, o project não impede que isso aconteça, certo? Aumentei essa duração, essa data foi extrapolada, mas ele me dá um aviso. Onde? Aqui. A gente pode ver, inclusive, que isso aconteceu outras vezes. Então, esse ponto de exclamação vermelho chamativo me justamente chama atenção para que o deadline foi ultrapassado. Bom, anote aí, por favor, o número da sua sequência numérica, que será o número 93. Esse aqui. Certo? Então, e o deadline servindo somente para mostrar aí a data de término que não pode passar. Não precisa ser exatamente a data na qual ele vai terminar. Pode ser, por exemplo, uma semana depois. Você planejou e seria melhor que acontecesse tudo certinho com o cronograma. Mas não pode de jeito nenhum passar de uma semana do planejado. Então você coloca o deadline para uma semana após a data planejada para término dessa atividade, dessa linha, desse marco, enfim, o que é que seja. Então, esse é o deadline. Diferente do deadline, as restrições, de alguma forma, travam o cronograma, o andamento dessa linha no cronograma. De que forma? Bom, aqui em tipo de restrição, você vai ver as soon as possible para tudo que você não tenha alterado. Está as soon as possible porque você criou o seu projeto do início para o fim. Então, project start date. Se você tivesse criado tudo, quer dizer, se tivesse selecionado a opção project finish date, todas as tarefas começariam com as late as possible e você começaria planejando de trás para frente, certo? Mas é start date. Isso significa que ele vai inserir a tarefa sempre o mais cedo possível. O mais cedo possível é a data de início do próprio projeto ou a data de início, de término da relação. Término eu digo porque é a relação mais fácil de predecessores para sucessores é término para início, certo? Então a data de início aqui vai ser a mais cedo possível, respeitando-se os vínculos de relação entre as atividades e marcos. Mas você pode forçar que isso não seja verdade. Você pode, por exemplo, aqui em Advanced, tipo de restrição, dizer que ela é o mais tarde possível, dizer que ela tem que começar num dia ou tem que terminar no outro, dizer que não pode começar antes de ou terminar antes de, enfim, uma série de relações em que você, caso não use com cuidado, então, caso não use com cuidado, pode acabar influenciando negativamente o andamento do projeto. Digo isso, por exemplo, caso você inclua aqui, deve terminar, inclua uma data talvez ilógica, impossível, o project vai agendar isso, mesmo assim, respeitando isso aqui. Ele respeita isso acima da duração, por exemplo, da atividade, acima das relações de predecessores e sucessores, acima de qualquer coisa, tá certo? E sem mostrar erro. O único erro que ele mostra, se não me falha a memória, é de conflito de calendário. Se você falar que ela deve começar num dia e terminar no próprio dia, alguma coisa parecida com isso, e o calendário seja incompatível, ele dá conflito de calendário. Bem, duração, trabalho, início e término. Repara que as datas de início e término não foi você que incluiu. Você inclui o início do projeto e através da relação que você fez, entre as atividades, predecessores, sucessores e tudo mais, você encontra os inícios e términos já programados para você. Tá certo? Links dinâmicos já falamos, vamos falar de calendário. Aqui em Tools, antes disso, anote mais um número. Opa, aqui o número 46. 46. Vamos lá?
Tools Change Working Time. Eu posso ver aqui os calendários que você criou para esse projeto. Então nós temos, por exemplo, o calendário Night Shift. Não. Nós temos o 24 horas, onde se trabalha 24 horas. Mas esse é padrão do Project. Aqui, Especial SD. Especial SD você deve fazer que não se trabalhe dia de semana e trabalhar somente fim de semana, sábados e domingos. Como você fez isso? Eu estou usando o Project 2007. Não sei se você usa 2007 ou 2003. É um pouco diferente de um para o outro, mas nada muito diferente não. A ideia é mesmo, só onde as coisas estão que é diferente. O Workweeks no 2007 está aqui, no 2003 está desse lado aqui. Então, na semana de trabalho, FDFO, você não incluiu o nome, se você está usando 2003 nem pode, nós vemos aqui em Details, onde você incluiu sábado e domingo, podia ter o mesmo, certo? Então, vamos lá. De 8 a meio-dia, de 1 às 8. Trabalha bastante. E sábado, de 1 às 14. Não sei porque sábado você trabalha menos que domingo, mas poderia ser igual. Selecionando os dois e mudando, vai igual. E esses do meio, dias normais, você colocou para não ser dia de trabalho. Vou pegar aqui o RJ, você tem uma semana de trabalho que você não mexeu, padrão, mas mexeu sim nas exceções, criando aqui feriados. Então, você está usando o PROS 2007, você foi capaz de incluir o nome dos feriados aqui. Então, por exemplo, Natal, eu quero ver se você compensou. Não, aqui, ó. Quando o feriado cai numa quinta, nós pedimos para você transformar a sexta também em forcar, tá ligado? Tanto nacional compensado, RJ, quanto nacional compensado somente, nós pedimos para você fazer isso. Não é nada muito difícil. Você pode aqui, por exemplo, dia do funcionário público, eu cliquei 2 vezes, certo? Non working time, aqui, início dia 28, termina dia 29. Ok, não foi. Peraí, talvez tenha que colocar diário aqui. Bom, de 29. Não funciona. Tava aqui que era anual, que é mais estranho. Bem, eu vou verificar isso e envio para você, tá certo? Ou mostre na correção do próximo exercício. O importante aqui é que você criou os calendários corretamente. Você não precisava ter colocado, por exemplo, o calendário nacional compensado RJ ou o calendário viagem para todo mundo. Um deles você poderia e deveria ter transformado no calendário padrão do seu projeto. Quando você inclui aqui, mudando, por exemplo, o calendário viagem, e você inclui ele para seu calendário padrão do seu projeto, você pode tirar esses aqui e todas as linhas que não tiverem nenhum calendário, agora aqui acho que eu não vou standard, todas que ficarem assim usarão o padrão. Quando você cria uma linha, esse é o padrão dela mesmo. Não, standard é o calendário standard, acho que é none. None. Bom, acabando de falar do calendário, falta-me somente comentar sobre a atividade recorrente. Atividade recorrente que está aqui, teste. Eu sei por causa do símbolo, justamente do símbolo aqui. Então você criou uma atividade recorrente que acontece todo mês, no dia 22, exatamente no dia 22, e que é, na verdade, mensalmente, todo dia 22 e todo mês. Caso você mude isso aqui, ela pode ficar, por exemplo, de 2 em 2 meses, tá certo? Mas não, você colocou todo mês, exatamente todo mês.
Então, para incluir a quantidade, você inclui uma data para começar, uma data para terminar. Poderia, em vez disso, colocar, por exemplo, que aconteça 4, 5, 10, um número de vezes. O calendário aqui não vai usar o calendário padrão do projeto. E a duração para cada um desses elementos que você criou é de um dia. Tá ok? Bom, essas são as informações da atividade recorrente. Cada um desses elementos é uma atividade como qualquer outra, pode ser inclusive alterada. Elas só são criadas de forma padronizada na sua criação mesmo, para facilitar, existe uma infinidade de utilidades. Você pode pegar, arrastar, mudar de lugar, mudar o nome, mudar a data até, apesar de não fazer muito sentido, mas pode. Talvez uma delas precise começar um pouquinho diferente, enfim, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui quanto a essa correção. Opa. Anote, por favor, o número 10, esse aqui como o último da sua sequência. Qualquer dúvida, você, por favor, entre em contato, certo? Não deixe de entrar em contato caso tenha alguma dúvida, caso tenha algum problema na entrega dos exercícios. E até a próxima. Um abraço.